Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigado por acompanhar o Faro Concursos nesta reta final para o concurso de escrevente, né, técnico judiciário do TJ de São Paulo. A nossa proposta aqui é fazer uma revisão gratuita do conteúdo, né, do edital, através da resolução de questões, certo? Então, nesta resolução de questões, não vamos só responder, né, as questões que estão corretas, alternativas corretas, como vamos explicar o porquê da alternativa estar correta e as outras estarem erradas. Beleza? Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente já começar a responder a questão sem mais demora. Na verdade, vamos lá nessa apresentação de slides que eu preparei aqui, ok? Vamos lá. É uma questão do concurso anterior, de 2018, e ainda está, né, conteúdo do edital de vocês. Vamos lá. A respeito da Lei 9.099, assinale a alternativa correta. Letra A. Letra A. Vamos lá aqui. Reunidos os processos por força de conexão ou continência, perante o juízo comum ou tribunal do júri, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. Pessoal, vamos imaginar a seguinte situação. José mata João, certo? Mata João e logo em seguida sai correndo do local do crime para empreender a sua fuga, porque tem medo de ser preso pela polícia, certo? Então, José, sem qualquer tipo de prévio acordo, por uma coincidência, encontra seu amigo Antônio, tá? E José chega para Antônio e diz o seguinte: Antônio, me ajuda, por favor, que eu acabei de matar João e a polícia está atrás de mim e eu preciso fugir. Então, Antônio falou assim: tá bom, você é meu amigo, entra no carro que eu te ajudo a fugir, tá? O crime que José praticou, qual é, pessoal? É homicídio, certo? Matar alguém, artigo 121, pena de 6 a 20 anos. A competência para julgamento do homicídio, tá? Que é um crime doloso contra a vida, é do tribunal do júri, conforme o nosso artigo 5º da Constituição Federal, certo? Certo. Ok. Aí vocês perguntam assim, professor, e Antônio cometeu crime? Sim, cometeu crime de favorecimento pessoal. A gente vai aqui, ó, no Código Penal e vai ver que o crime de favorecimento pessoal, ele constitui o quê? No fato de auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública, autor de crime, a que é combinada a pena de reclusão. Então, aqui, o que fez Antônio? Auxiliou José a subtrair-se da ação da autoridade pública, tá? Que foi José, autor de crime, de homicídio, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Qual que é a pena de Antônio por cometer favorecimento real? Bem menor que a de homicídio, né? 1 a 6 meses e multa. Vamos voltar para a nossa questão? 1 a 6 meses e multa. O aluno que já teve contato com a matéria, ele sabe o seguinte, que essa pena permite, é um crime de menor potencial ofensivo e permite, por exemplo, a transação penal. Mas, professor, e o que acontece? Aí as leis de processo dizem o seguinte: esse crime de homicídio cometido por José, tá? Por José, vai ser julgado juntamente com o crime de Antônio, certo? Então, Antônio e José vão ser julgados, tá? O processo deles vai tramitar perante o tribunal do júri. Professor, mas Antônio cometeu um crime de menor potencial ofensivo, não seria o juizado? Não, neste caso não, porque a gente tem no nosso exemplo, a gente tem a continência, não é verdade? Então, o tribunal, tudo, tanto o crime de Antônio quanto o de José, vão tramitar, o processo contra eles vai tramitar lá no tribunal do júri, certo?
certo? Mas, professor, o Antônio, ele vai ter direito à transação penal? Ele vai ter direito à transação penal? Espera aí, vamos lá, aqui. Ele vai ter direito à transação penal, professor? Eu respondo a vocês que sim, tá? Porque olha o parágrafo único do artigo 60 da Lei dos Juizados. Leia-se, 9.099/95. Na reunião de processos, ou seja, o processo de Antônio e de José, perante o tribunal do júri, que é o nosso exemplo, decorrente da aplicação de regra de conexão, adiantamos aqui, se trata de uma conexão, observação de institutos da transação penal e da composição dos danos civis. Pessoal, não é porque Antônio está sendo processado no tribunal do júri pelas regras de conexão que não vai ter direito aos benefícios trazidos pela Lei 9.099. É certo que a competência para tratar do crime que Antônio cometeu mudou, ela saiu do juizado especial e foi para o tribunal do júri em razão dessa ligação estreita com o crime cometido por José, o crime de homicídio, porque eles estão no mesmo contexto, certo? No entanto, repito, faz jus à transação penal Antônio, ok? Não obstante o seu crime estar fora, né, do processamento no juizado especial. Beleza? Vocês entenderam a lógica deste artigo 60, parágrafo único? Então, vamos reler aqui a alternativa A. Reunidos os processos por força de conexão ou continência perante juízo comum ou tribunal do júri, observação de institutos da transação penal e a composição civil. Então, pessoal, vocês vão marcar aqui como correta, porque elas estão erradas. Vamos lá. Letra B. São consideradas infrações de menor potencial ofensivo as contravenções e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 3 anos, cumulado ou não com multa. Pessoal, isso aqui é facinho, né? O nosso parâmetro no juizado especial é a pena máxima não superior a 2 anos, ok? E não superior, pessoal, a gente pode ter uma pena menor que 2 anos, né? Então, por exemplo, uma pena de 1 ano, ou mesmo igual a 2 anos, certo? O que não pode ter é pena de 3, 4 anos, ok? Aqui não. Para efeito de se considerar uma infração de menor potencial ofensivo, a gente obtém aqui esse teto, né? Que é a pena de 2 anos, tá? Não é pena menor que 2 anos, tá? É não superior. Então, nesse sentido, acolhe-se a pena que é igual a 2 anos, tá? E, pessoal, não importa se tiver multa, né? Não importa, tá? Tendo multa ou não, ó, e aqui o finalzinho, né? Do artigo 61, tendo multa ou não, não importa, vai ser pena de menor potencial ofensivo. Vamos voltar para a nossa questão lá? É por isso que a B está errada, tá? Ela indicou um parâmetro muito superior, né? Superior em 1 ano àquele indicado pelo artigo 61. Letra C, pessoal. Não sendo encontrado ou acusado, o feito permanecerá no juizado especial criminal, mas ficará suspenso até que seja localizado. Pessoal, a intimação no juizado especial criminal, intimação, citação, ela é pessoal, tá? O juizado especial, pessoal, é um procedimento que é manejado pelos princípios da informalidade, simplicidade, ok? Não cabe no juizado especial uma citação por edital, porque a citação por edital assume uma complexidade tremenda, não é verdade? Você tem que elaborar o edital, tem que calcular os prazos, e tudo isso, pessoal, é incompatível com a principiologia do juizado especial criminal, ok? Então a gente vai ver, professor, mas o senhor está imaginando a sua cabeça, o que que é? Não, vamos lá. Artigo 66, né? Da nossa lei 9.099, olha lá.
A citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado, né? É lá no comparecimento do réu, de corpo, né? Sempre que possível. Ou por mandado, né? Ou seja, pode ser no próprio juizado, nas dependências do juizado, ou por oficial de justiça, através de mandado. Olha o parágrafo único aí que responde a essa alternativa. Não encontrado o acusado para ser citado, ou seja, para ser citado pessoalmente, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum, tá? Para adoção do procedimento previsto em lei. Então, se não for encontrado o acusado, o juiz lá do GCRIM, ele vai enviar essas peças ao juizado comum para que lá se adote o procedimento previsto, tá? Para quê? Principalmente na possibilidade de uma citação por edital, ok? Aí vocês me perguntam assim, professor, mas o que vai acontecer no juízo comum, certo? Qual que é o procedimento que vai ser adotado, já que, no nosso caso aqui, ficou impossibilitado o procedimento sumaríssimo? Vamos lá. Esse diálogo com o Código de Processo Penal é necessário ser registrado. Então, no 538 do nosso CPP, Código de Processo Penal, diz o seguinte, é o diálogo estreito, né, com esse nosso 66. Nas infrações de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum, ou seja, essa atitude, né, do processo sumaríssimo, né, essa atitude, então, do juiz lá, do GCRIM, enviar ao juízo comum essas peças para, né, este juízo comum, vai ser adotado o quê, pessoal? Olha o procedimento aqui, ó, sumaríssimo, tá? Então, a gente vai sair do GCRIM, tá? GCRIM, vai do GCRIM, vai para qual? Para o procedimento sumaríssimo no juízo comum, ok? Procedimento sumaríssimo. Aí a gente já avançando, né, na matéria, porque os dois caem, né? Então vocês têm que ficar espertos no edital de vocês, na prova, se perguntarem qual procedimento que vai ser adotado quando o juiz comum, o juiz do juízo comum receber as peças lá do procedimento sumaríssimo, tá bom? Qual o procedimento? Procedimento sumário, nas pegadas do artigo 538, beleza? Beleza, vamos voltar lá para a nossa questão. Letra D. O acordo de composição civil entre o acusado e a vítima, nos casos de ação penal pública, condicionada e incondicionada, implica na extinção da punibilidade ao autor do fato. Pessoal, no GCRIM, a gente vive sobre... a gente tenta aí implementar uma justiça restaurativa, certo? É uma justiça de consenso. É uma justiça onde o que é desejável é o acordo, certo? Então, pessoal, o que acontece? Quando houver acordo entre a vítima e o autor do fato, certo? É possível, sim, a extinção da punibilidade. E, pessoal, a gente sabe que a vítima, ela pode desejar que o autor não seja processado. Tá? Ela pode deixar, então, também de ingressar com uma ação privada contra o autor do fato, nos crimes de ação penal privada. Ela pode deixar, em primeiro lugar, de representar nos crimes de ação penal pública condicionada e deixar de ingressar com a ação penal privada, certo? Certo. Então, é por isso que a lei diz o seguinte, quando a vítima receber, então, a indenização que for acordada, né, a composição civil, ela vai abrir mão dessa manifestação de vontade de ver o autor processado, beleza? E a questão está errada por quê? Porque ela indica aqui, pessoal, o que ela está indicando aqui, ó? Vamos aqui, ó. Incondicionada. Ação pública, certo? Incondicionada. E na ação pública incondicionada, pessoal, a gente sabe que
o processo penal se inicia independentemente da vontade da vítima. Se ela chegar a um acordo, se ela não chegar, a vontade aí que prevalece é do promotor de justiça, ok? Não depende da vontade da vítima. É o que acontece, por exemplo, pessoal, nos casos de violência doméstica, certo? A gente sabe que nos casos de violência doméstica, muitas das vezes, a mulher não deseja processar o seu companheiro. Mas, neste caso, os tribunais entendem que essa ação é incondicionada, certo? Então, mesmo que a mulher não queira processar o seu companheiro, ele vai ser processado se o Ministério Público ingressar com uma denúncia. Tá bom? Beleza? E vamos lá. Olha onde está isso aqui. No 74, ó, a composição 74 da Lei 9.099, certo? Vamos lá. Aqui, ó. 9099/95, tá? A composição dos danos será reduzida à escrita e homologada pelo juiz mediante sentença recorrível. Terá eficácia de título a ser executado no juízo competente. Parágrafo único. Tratando-se de ação iniciativa privada ou ação penal pública condicionada à representação, beleza? Então, não temos aqui a ação penal pública incondicionada, certo? Neste caso aqui, haverá uma renúncia ao direito de queixa, que é um instrumento da ação penal de iniciativa privada, ou representação, que é a autorização, né? Que diz respeito à ação penal pública condicionada. Beleza? Vamos voltar lá para D, que a gente já matou E, né? Nos casos em que a pena mínima combinada for inferior a 2 anos, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão condicional do processo ao acusado que não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. Pessoal, aqui é tranquila, né? Essa questão, essa assertiva, está toda correta, exceto quando fala aqui, ó, de 2 anos, né? Porque a gente tem que entender que para a suspensão condicional do processo, a pena mínima aqui, tá? Ela tem que ser inferior a 1 ano. Beleza? Tranquilo? E onde está isso, professor? Artigo 89 da 9.099. Tranquilo? Beleza? Suspensão condicional do processo que se dá, né? É um ato que se dá numa audiência posterior ao recebimento da denúncia. Tranquilo? Pessoal, muito obrigado, tá bom? Eu agradeço aí a participação de vocês e teremos mais vídeos em breve, ok? Tchau!